Esse vídeo é uma carta aberta pra mim. É, eu só deixei esse fone aqui porque eu achei que ficou bonitinho. Mas a ideia é... Eu vim falar aqui sobre, tipo, a gente tá no final do ano, hoje é véspera de Natal, dia 24, eu acabei de chegar do meu trabalho. E aí eu quero registrar aqui esse momento. E pra mim também, pra mim daqui um ano, eu ver esse vídeo, dia 24 do ano de 2022, eu ver esse vídeo e tipo, não sei, eu sei que vai servir pra mim de alguma forma, sabe? Das coisas que eu vou falar aqui agora. Que esse ano foi um ano muito importante pra mim. Foi um ano de muitas mudanças, que eu me permiti a fazer muita coisa que eu nunca imaginei que eu ia me permitir, sabe? Que eu me descobri, que eu vi várias versões de mim. Esse foi o ano que eu deixei meu cabelo crescer, que era uma coisa pra mim que eu sempre quis fazer, desde pequeno, muito pequeno, eu sempre quis fazer isso. E eu não me permitia porque minha mãe me falava, não só minha mãe, a sociedade assim que tipo eu tinha cabelo crespo, eu não poderia deixar meu cabelo, se meu cabelo não fosse crespo, talvez eu pudesse deixar, sabe? E eu sempre tive esse desejo dentro de mim. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu falava assim, eu queria ser mulher só pra me poder ter o cabelo grande e usar salto. Nem era por ficar com homens, mas por isso que eu queria ser mulher. E pensando muito nisso, eu falei, eu não preciso ser mulher pra isso. E esse ano, com 25 anos, foi aí, foi aí que eu disse assim, eu posso ter meu cabelo grande. Então, assim, não, gente, eu saí aqui porque eu fui ver se foi esse ano que fiz a tatuagem. Mas não, foi no final do ano passado, ou seja, em dezembro do ano passado, dezembro de 2020. Foi também em dezembro de 2020 que eu decidi não cortar mais meu cabelo. Então é sobre isso, tipo assim, eu me permiti, mas praticamente esse ano foi o ano que eu me permiti tipo assim, a ser mais eu, sabe? Eu me permiti a realmente fazer coisas que eu sempre tive vontade de fazer, que eu sempre, tipo, nesse ano, tipo, eu
furei a bolha de esperar o momento certo, sabe? Tipo, esse ano eu lembro que eu tinha marcado de ir pra uma balada, que eu, depois da pandemia, né, e tal, meio que depois da pandemia, porque a pandemia de fato ainda não acabou. Eu não sei, na verdade, o certo se a pandemia acabou ou não, mas, tipo, tem uma crise aí de gripe e tal, isso não é o assunto. E aí eu, e aí eu tinha marcado de sair pra uma balada com uns amigos meus. E chegando lá não deu certo essa balada e tal, não tava legalzinho, não curtia a vibe. E aí a gente decidiu ir em outra balada. E a outra balada que a gente ia ir era uma balada que eu sempre quis ir, desde quando eu morava na Bahia. Era uma balada tipo assim, a balada, sabe? Que eu particularmente sempre quis ir nessa balada. E eu tipo assim, eu simplesmente fui. Eu disse assim, porque o que eu quero dizer é que, tipo assim, se fosse antes, eu jamais iria nessa balada, porque, tipo assim, eu não teria me arrumado pra ir nessa balada, porque essa balada é top, então que eu tinha que estar top, e, tipo assim, eu só me arrumei pra ir em uma balada comum, como, tipo, e nessa balada, tipo assim, se eu fosse, tipo assim, se eu fosse sair de casa decidido ir nessa balada que eu ia, então eu ia ter que, tipo assim, com a melhor roupa, com tudo, sabe? Com o meu melhor momento do meu corpo. Então, tipo assim, eu ia ficar muito nervoso, porque era uma coisa que eu queria muito essa balada, que eu achava, eu via as stories das pessoas que iam nessa balada e disse, meu Deus do céu. Então, tipo assim, não, e eu fiquei muito feliz por isso, que tipo assim, era pra mim ir numa balada e cheguei lá, acabei não dando certo e eu acabei indo em outra, que foi uma coisa assim desprogramada, porque tudo na minha vida não, que eu faço é muito, muito programado, sabe? Eu sempre tento controlar tudo. E aí tem coisas que não tem como eu controlar e eu me frustro. Só que dessa vez eu não tô fazendo mais isso, eu tô me permitindo a experimentar essa nova frustração, tipo, a ver o lado bom, a entender, tipo, o motivo. Ah, talvez não deu certo porque é pra ser assim, talvez não deu certo porque é pra mim experimentar isso, entendeu? E isso me fez muito bem. Eu acredito que para vocês que estejam vendo esse vídeo também de alguma forma, seja importante vocês ver isso, porque às vezes a gente se frustra com alguma coisa, mas se a gente parar para olhar ao outro lado, tem um motivo, sabe? E talvez você entenda depois. E talvez tenha que ser assim para você entender alguma coisa, sabe? Eu não sei se vocês conseguem entender. Mas é que, tipo assim, esse ano eu me permiti mais. Eu senti que esse ano foi o ano que eu mais me permiti a experimentar coisas novas, a experimentar novos Erics, a tipo fazer coisas que eu nunca imaginei que eu ia fazer, e que tava tudo bem, tanto coisas boas quanto coisas ruins, tipo, coisas que você não queria fazer, mas que você meio que é obrigado a fazer, mas que no meio do caminho você descobre que não é, você começa a ver a visão daquele, daquela, da, você começa a ter aquela visão de você estar fazendo aquilo, sabe? Que você começa a se pôr no lugar daquela pessoa, tipo, daquela coisa que você está fazendo. Às vezes você pensa, fazer isso é assim, fazer isso é assado. Se eu fizesse isso, se eu fizesse isso, se isso acontecesse comigo, eu iria agir de uma forma e agir assim, 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 assado. Só que não é assim. Quando a gente acontece com a gente pensa de outra forma, a gente começa a ver de outra forma, entendeu? Esse ano foi o ano que a minha irmã engravidou e que, claro, né, eu descobri que ela estava grávida. E foi uma das coisas que eu pensei assim, tipo, a gente nunca sabe, tipo assim, a gente sempre fala, se isso acontecer comigo, vou agir assim, 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 assado. E quando acontece, você age de outra forma, entendeu? Não só isso, mas tipo, foi uma coisa que impactou muito nesse ano pra mim. Outra coisa que mudou a minha vida completamente, de uma certa forma, é a morte da Marília Mendonça. Pra mim, me marcou muito, porque foi uma coisa que todos nós não esperávamos e foi um choque de realidade pra minha vida, porque a partir do dia que ela morreu, no dia seguinte, tipo, eu fiquei muito em pânico, eu fiquei paralisado e tal.
Porque, tipo assim, eu não acompanhava Marília Mendonça, eu não ouvia Marília Mendonça. Eu não acompanhava assim como fã, tipo, nossa, Marília Mendonça, igual eu faço com as outras pessoas que vocês sabem. É, e aí, quando eu fiquei sabendo da morte da Marília, eu fiquei muito abalado. E eu só pensava assim, meu Deus, eu fiquei abalado com a Marília. Imagina que as pessoas que eu sou louco, tipo, que eu sou muito, muito, muito fã. Que Marília eu só acompanhava como artista, sabe? Tipo, não é uma pessoa que eu ia todo dia ver os stories dela, saber o que ela tava comendo, o que ela tava fazendo, qual era o próximo passo dela. Não igual eu faço com os outros. Mas eu acompanhava, sim, eu via, sim, Marília, porque, inclusive, quando a Marília morreu, eu só pensava na minha mãe, porque ela ouvia muito Marília, minha irmã. E aí, foi uma coisa que me impactou muito. Eu fiquei muito abalado. Eu chorei. De verdade, no dia seguinte, assim, eu chorei quando eu estava voltando no ônibus. Eu estava voltando de um lugar e aí eu chorei. Minha mãe me ligou, eu vi minha mãe, e eu desliguei a ligação e eu comecei a chorar. Mas foi bom, porque ali eu comecei a aceitar mais, porque eu não estava aceitando a morte dela. Mas a questão é que, assim, tipo, eu fiquei, gente, do nada a Marília Mendonça, literalmente, do nada ela morreu. E eu pensei assim, a gente nunca acha que isso pode acontecer com a gente nunca pensa que alguma coisa pode acontecer com a gente, tanto de bom quanto de ruim. E é, ó, do nada. Então, a partir depois disso, a morte dela me serviu pra, tipo assim, depois daquele eu falo para as pessoas mais próximas de mim, por agora eu falo assim, eu posso morrer hoje, eu posso morrer hoje à noite, eu posso morrer amanhã. Entendeu? Então, depois desse dia, eu comecei a viver a minha vida assim, eu vou morrer hoje, entendeu? Eu decidi que eu ia viver depois da morte da Marília Mendonça, o que me confortou foi eu decidi assim, eu vou viver a minha vida como se eu fosse me morrer hoje, porque eu sempre fico planejando minha vida e nada sai como é planejado. E dessa vez eu disse assim, vou viver um dia após o outro e eu vou viver como se eu fosse morrer nesse dia. Então, acho que eu acho não, é isso um pouquinho do que eu queria falar pra vocês, porque eu saí do trabalho, vim ouvindo um álbum instrumental da Manu, que pra mim tava muito incrível.